você traz de bom para nós hoje, Clarissa? Hoje nós vamos falar rapidamente sobre a medida provisória 1045, né? Ela foi derrubada aí no dia 1º de setembro. Então, é um tema novo, né, de interesse aí tanto para os trabalhadores como para as empresas. Essa 1045 é aquela medida que trazia uma certa flexibilidade em horários, essas coisas, não é isso? Na verdade, a 1045, ela falava sobre jornada de trabalho, né, a redução também dos salários, a suspensão dos contratos de trabalho e falava sobre o benefício emergencial. Isso ajudou bastante na pandemia, né, Clarissa? Porque tanto para a empresa quanto para o funcionário. Com certeza, né? No Brasil, as medidas provisórias elas são bastante utilizadas, né? E nessa época de pandemia, elas são muito importantes também porque o governo ele precisa de uma rapidez aí para poder decidir, né? As situações elas não esperam. É uma forma, né, mais rápida aí de tramitação do que aquela discussão normal, né, que existe entre as casas do Legislativo, né, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E isso aí não tem força de lei, ou tem força de lei? Então, as medidas provisórias, elas valem por 120 dias, né? E aí, elas podem ou não ser convertidas em lei. No caso, ela foi derrubada. Porém, o que acontece? Aquelas situações que foram reguladas enquanto ela estava de pé, né, elas permanecem. Então, vamos supor, a empresa tomou uma decisão de fazer uma redução aí da jornada de trabalho e dos salários. Essas situações que foram regulamentadas e reguladas durante esse período em que ela esteve em vigor, elas valem. Não causa nenhum tipo de insegurança jurídica, não. E assim, parece que você tem uma novidade para a gente entender um pouco melhor isso. Sim, na verdade, teve uma peculiaridade dessa medida provisória, porque quando ela foi para a Câmara dos Deputados, inseriram 3 programas nela, né? Aí depois teve toda uma negociação, tal, até que ela veio a cair, ainda que se abrisse mão desses 3 programas. E vocês também vão poder conferir mais, assim, os detalhes, tal, de uma forma bem interessante. A gente deixou esse material disponível para download gratuito, tanto no site da Advocacia Rodela, como também no site da Advoclass. Fica mais fácil também aí, se vocês tiverem interesse, para baixar e verem aí outros detalhes, né? E a gente também fica à disposição para responder, né, outras perguntas aí. É tipo um e-book? Isso, é um e-book, sim. A gente acha que é importante disponibilizar esse tipo de material, né, porque tem a ver com o conhecimento, tanto para o empregado, né, como para o empregador. Entendi. E Clarissa, essa queda dessa medida traz alguma insegurança para o empregado ou para o empregador? Não, olha, na verdade, vamos lá. Por exemplo, esses 3 programas que foram inseridos pela Câmara dos Deputados, eles sequer chegaram, né, a valer. Então, que eles até foram chamados de mini-reforma trabalhista. Então, nunca chegaram a existir, vamos dizer assim, né, juridicamente. Agora, aqueles contratos que estavam suspensos, por exemplo, ou com redução de jornada, redução de salários, o que vai acontecer? Eles voltam ao normal, né? Então, as empresas assumem novamente como antes, né? Então, tanto, vamos supor, estavam suspensos, voltam à ativa. Estavam reduzidos, né, com jornada e salários, eles voltam sem a redução. É isso. Então, não tem. Acredito que não vai ter situações de demissão, essas coisas. Então, Mauro, muito bem observado, sabe? Com isso, né, com essa queda aí da MP 1045, o que vai acontecer? As empresas voltam aí a pagar integralmente, né, os salários e tal. E isso, o que acontece? Se a gente pensar na economia, muitas empresas ainda não se recuperaram, né, dos efeitos da pandemia, né, ainda não tomaram aquele fôlego. E com isso, elas vão ter que voltar, né, a suportar esses valores de forma integral, né, para pagamento aí dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Mas e aí? Vai ter demissão? Vai ter demissão em massa? Como que funciona, né? Na verdade, existe uma estabilidade para esses trabalhadores que voltam,
pelo mesmo período que houve, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho. Ele ficou suspenso por X tempo. Então, existe a estabilidade também desse contrato por mais X tempo, o mesmo tempo, tá? Então, isso tem que ser observado pelas empresas, porque se acaso isso não for observado, pode haver aí uma indenização. Se o colaborador for demitido de forma antecipada, e nisso há duas exceções. Nos casos de dispensa por justa causa do empregado, ou se ele mesmo quiser sair, ele mesmo pedir demissão, aí não se aplica. Mas nesse caso, a volta à normalidade não tem nenhum tipo de estabilidade, né? Não tem nenhum período que a empresa tem que cumprir para depois começar com redução de quadro, essas coisas. Isso não tem nada previsto dessa forma. Na verdade, fica uma estabilidade desse mesmo período. Vamos supor, se você ficou com o contrato suspenso ou o contrato aí com redução de jornada tal, por um período aí, apenas, por exemplo, de um mês, ele tem a estabilidade desse mesmo período, o trabalhador, né? Então, quem optou por fazer isso, aí tem que respeitar aí essa estabilidade para não ter essa sanção indenizatória. Entendi. Eu acho que foi uma medida importante que o governo tomou, né? No meu caso, principalmente, que eu sou do grupo de risco, então eu fiquei 2 meses trabalhando em casa, né, em home, reduziu o período. A área de vendas caiu muito, né? Então a gente realmente foi bom para mim e foi bom para a empresa também. E agora esperamos que tudo volte à normalidade, né? Realmente. Com certeza. Na verdade, nessa pandemia, a gente se reinventou, né? Em várias áreas da nossa vida, coisas que a gente sequer imaginava que poderíamos realizar de forma remota, porém o contato, né, e o relacionamento interpessoal, ele não é, obviamente, totalmente substituído, né, por algo remoto, online, enfim. Porque nós somos seres relacionais. Então, eu penso assim que, principalmente, né, nessa área de vendas, aí, essa retomada vai ser extremamente benéfica, ainda mais agora com as pessoas imunizadas, o vírus circulando menos, né? Então, graças a Deus, né? Graças a Deus. Que bom. Clarice, muito bom conversar com você. Foi muito legal esclarecer tudo isso. Você quer deixar algum recadinho para o pessoal aí, um recado final? Então, assim, o que eu deixo aí para finalizar, né, essas reflexões, é o seguinte, que as empresas, especialmente, elas precisam rapidamente, se ainda não observaram, né, que elas não deixem para depois, né, tanto essas questões de jornada, as questões de salário, esse andamento normal do contrato de trabalho, né, dos seus colaboradores, e então, assim, que elas se atentem, as empresas, para não deixarem aí passar, né, porque isso aconteceu em setembro, então já para estar aí tudo certinho, né? Tá bom. Então, só para a gente recapitular, para a pessoa poder baixar o e-book, ela faz por onde? Então, Mauro, olha, dá para ser por 2 formas, tá? Vocês podem entrar aí pelo site da Advocacia Rodella, aí já tem lá a área disponível para downloads gratuitos, né? Tem outros e-books também, e também no site da Advoclass é possível baixar, né, um material gratuito, e é o mesmo e-book, tá? Só tem configurações diferentes, cores diferentes, então vai aí do gosto da pessoa, mas... Então, é www.advocaciarodella.com.br ou www.advoclass.com.br. Tá bom. A gente vai divulgar por aqui também pelas nossas mídias. Perfeito, Mauro. Para o pessoal que queira baixar, né? Isso mesmo. Tá bom. E logo mais, né, a gente volta aí com outros temas. Sem dúvida. Sim, se as pessoas quiserem também sugerir algum tema, tá? Para a gente falar, a gente está à disposição. Tá bom. Prazeraço falar com você. Obrigado pela disponibilidade. E a gente se fala depois com outros assuntos, então. Combinado. Prazer é todo meu. Viu? Contem comigo. Tá bom. Tchau. Um abraço. Tchau.